Olá, que Deus te abençoe abundantemente em nome do Senhor Jesus. Amém? Diga graças a Deus. Olha, eu estava lendo aqui em João 10:10, aonde Deus fala que o Senhor Jesus veio para nos dar vida e vida com abundância, certo? Mas ele diz assim, nesse mesmo versículo: o diabo veio para matar, roubar e destruir. Preste bem atenção. E logo depois, ele vem dizendo: mas eu vim para que você tenha vida e a tenha em abundância. Bom, o que eu quero trazer para os nossos corações através do Espírito Santo? Quando uma pessoa tem ciência ou consciência ou entendimento, porque a palavra de Deus ela traz tudo isso, que atrás dos problemas que ela vive é Satanás que está ali fazendo o sofrimento dela, trazendo o sofrimento dela, trazendo a enfermidade, trazendo a contenda na família, as drogas, os vícios, trazendo a falência, a miséria, trazendo a tristeza, o desejo de se matar, fazendo a pessoa ter insônia, ver vulto. Quando a pessoa entende que tudo isso vem de um espírito maligno chamado demônio, diabo, Satanás, se a pessoa entende dessa forma, ou ela busca entender que isso é real, porque o Senhor Jesus deixou escrito, ela começa a se revoltar contra o problema que ela está vivendo. Está entendendo? Sim ou não, meu amigo, minha amiga? Ela começa a se revoltar contra o problema que ela está vivendo. Ela começa a se revoltar. Mas quando ela não entende dessa forma, ela aceita a dificuldade, ela aceita o problema, ela aceita a miséria, ela aceita o problema na família. E o argumento que é muito usado é: não, Deus sabe que eu estou passando por isso, não, Deus daqui a pouco vai mudar, Deus vai fazer, Deus vai acontecer. As pessoas entram no comodismo espiritual e muitas pregações ensinam pessoas a aceitar o sofrimento. As pessoas vão para o altar e dizem: não, Deus está te botando na prova, Deus te botou no deserto, Deus está pesando a mão. Pô, meu Deus do céu! O próprio Senhor Jesus deixou claro que quem faz isso é o diabo. Quando a pessoa fala que é Deus que está fazendo isso, ela está dizendo que Deus é demônio, pô. Está entendendo, sim ou não? O Senhor Jesus disse: o diabo veio para matar, roubar e destruir. Por isso que eu prego revoltado contra Satanás. Eu prego revoltado contra as enfermidades, contra os problemas familiares, contra as situações que as pessoas estão vivendo. Eu sou revoltado contra a injustiça. Está entendendo, sim ou não? Porque eu creio que o meu Deus é justo, é poderoso, que deu a própria vida dele. Aí o Senhor Jesus disse assim: eu vim para que você tenha vida e a tenha em abundância. Então o Senhor Jesus, ele começa a dizer o seguinte: olha, o diabo veio para fazer tudo isso, mas eu vim para que você tenha vida e tenha abundância. Então é importante, muito importante, que uma pessoa entenda isso, que o causador dos problemas da vida dela é Satanás. Aí a pessoa diz assim, quer ver, olha só: ah, bispo, mas, poxa, tem pessoas que procuram, faz tudo de errado. Tá, mas é Satanás que está por trás até disso, porque ele induz. Vou dar só um exemplo, para a gente entender. Eu gosto de falar de Bíblia, Vou dar um exemplo. Quando Eva e Adão estavam no paraíso, Satanás vem tentando Eva, vem minando Eva, sim ou não? E aí chegou o ponto que Eva, por estar fraca, foi contagiada pelas palavras de Satanás e foi então
levada a pecar contra Deus e contra ela mesma, né? Porque quem pagou o preço foi ela e Adão. Então, Satanás estava por trás dessa situação. É outro argumento que eu também não aceito. Eu vejo pessoas falando, você está... a culpa também é da pessoa. Sim, até um ponto. Quando a pessoa já conhece a palavra de Deus, olha só, quando a pessoa já conhece a palavra, e aí ela peca, ela faz tudo errado, aí sim, poxa, o peso é diferente, tá certo? Mas uma pessoa que está no mundo sofrendo, não tem muito conhecimento, já até ouviu falar de Jesus, mas não tem muito conhecimento, aí a gente tem que ter cautela, tem que ter cautela. E mesmo assim, seja esse que já conhece a palavra, que se desviou, ou esse que ainda não conhece, por detrás desses problemas está Satanás. Está Satanás. E aí eu quero trazer essa palavra, eu tenho pregado na Igreja Nação de Deus sobre a revolta que nós temos que ter na fé para alcançar o milagre, né? Porque Deus se agrada disso. Aí eu estou dando um exemplo na Bíblia sobre Gideão. A vida do povo de Israel, lá em Juízes capítulo 6, estava horrível, porque o povo vinha errando contra Deus, o povo vinha, né, fazendo tudo de errado, já não fazia os seus sacrifícios ao Senhor no altar de Deus, né, já não ofertava mais, já não fazia mais nada. Então veio sobre eles todo o povos do Oriente, do Ocidente, os Amalequitas e Medianitas, né, vieram para destruir. Todos os anos eles vinham, todos os anos. Esse povo vinha, roubavam os seus alimentos, roubavam os seus gados, roubavam os seus filhos, né, violentavam às vezes as mulheres. Por isso o povo de Israel vivia em toca, né, porque fugiam desses inimigos. E, na verdade, eles eram tão ruins, esses povos, que além de fazer tudo isso, depois ainda queimava as plantações. Era um negócio terrível. Mas por detrás disso tinha, né, esse espírito chamado diabo, que o Senhor Jesus fala. Satanás, ele vinha destruindo o povo de Israel. Vinha tirando tudo. E Gideão, ele conhecia Deus, sabia que Deus existia. Mas ele até então não tinha visto Deus na vida dele. Então Gideão se revolta contra aquela situação que ele estava vivendo, que o povo de Israel estava vivendo, e foi para o lagar malhar o trigo. Gideão foi para o lagar malhar o trigo. E lá o anjo então foi até ao local onde ele estava e ficou ali debaixo do carvalho olhando para Gideão. Olha só que coisa interessante. Durante anos e anos, o povo de Israel estava sofrendo e ninguém tomou uma posição de sair daquela situação. Ninguém tomou uma posição de mudar aquilo. Aí Gideão se revolta. Quando Gideão se revolta, aparece para ele o anjo do Senhor. Isso é muito forte. Aparece o anjo do Senhor e diz para ele: Gideão, o Senhor é contigo. Aí ele se revolta, fala que o Senhor que não é com ele nada, porque se fosse ele não estaria daquela forma. Olha só, olha a consciência, olha só a sabedoria desse homem. Apesar de todos os problemas, ele tinha consciência que se Deus dos céus e da terra estivesse com ele, pô, a vida dele seria abençoada, não seria daquela forma. Ele não viveria daquele jeito, não tinha como. Então ele vira e fala: não, Deus não é comigo, porque se fosse eu não estaria nessa situação. Uma fé de revolta. Ele estava revoltado contra a situação que ele estava vivendo. Não contra Deus e nem contra ninguém, tá? Mas sim contra a situação que ele estava vivendo. Então Gideão, ele recebe a palavra de Deus. Deus diz para ele: não, Gideão, vai nessa tua força, porque eu sou contigo. Então Deus mostrou para Gideão e mostra para nós que ele veio para transformar a vida, não para pesar a mão, não para jogar no relento, não para jogar no leito de morte, né? Esse negócio de Deus estar pesando a mão, isso é coisa do diabo. Deus livra e disse: olha, eu vim para que você tenha vida e tenha abundância.
E também tem uma passagem que ele diz assim: clame a mim na hora da tua angústia e eu vou te ouvir, tá certo? Eu vou te ouvir e vou livrar você desse fardo pesado e vou dar o meu que é leve. Então Deus, ele não pesa, Deus não tem prazer de ver uma pessoa sendo destruída, sofrendo, sendo humilhada, sendo envergonhada, passando por dificuldade. Deus não se agrada disso. Ponha isso no seu coração. Quando as pessoas entendem essa palavra, ela se revolta. Quando a pessoa entende, poxa, peraí, Jesus disse que foi o diabo que veio para matar, roubar e destruir, então eu não vou aceitar a minha vida do jeito que está. Aí Deus se apresenta a essa pessoa. E talvez seja o caso aqui agora, meu amigo, minha amiga. Talvez você está aí assistindo essa programação porque tu está já revoltado contra essa situação que você está vivendo. E Deus está dizendo para você, olha só, vinde a mim, vós cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Então Deus chama a pessoa para perto dele. Deus chama a pessoa para ter intimidade com ele. Deus quer que nós venhamos ter intimidade com ele, conhecer ele, fazer parte dele, para que Satanás não possa mais tocar na vida de uma pessoa. Então, Gideão se revolta, né, e toma aquela posição e Deus se apresenta a Gideão e faz com que Gideão venha acertar os caminhos dele, tá certo? Então Deus ensina a Gideão de novo como acertar os seus caminhos para ter de novo Deus na vida dele, de fato, né? Ter Deus de fato na vida dele. E é isso que Deus quer da gente. Deus quer que a gente olhe para nossas vidas e veja onde nós estamos errando e venhamos acertar. Viemos mudar a nossa forma de pensar, nossa forma de agir, nossa forma de servir a Ele. Porque dizer que eu amo Deus é muito fácil. Deus falou assim, ó, o meu povo diz que me ama só de boca, mas o coração está longe, muito longe de mim. Então, não é diferente hoje. Muitas pessoas dizem, eu amo Deus, não, Deus é maravilhoso, mas pratica o que é errado. Satanás faz ela pecar contra Deus, faz ela pecar, né, contra as pessoas. Tem gente que vive com mágoa no coração, ressentimento, só vive em fornicações, só vive em traições, em mentira, em roubo, né? As pessoas, Satanás consegue botar no coração das pessoas para que elas não cumpram as suas obrigações com Deus. Foi isso também que aconteceu na época de Gideão. As pessoas param de ofertar, de dizimar, param de fazer a obra, param de fazer tudo, né? Então, e com isso elas querem que Deus dê a elas resposta. Não dá. Deus não vai dar resposta. Deus dá resposta para as pessoas que tomam posição, que se lançam na presença dele, que façam a vontade dele. Então, eu trago essa palavra para você que está aí numa luta. Talvez já recebeu palavras, pessoas já revelaram, já falaram um monte de coisa para você, dizendo, não, minha irmã, fica tranquilo, Deus está pesando, mas Ele vai tirar você. Isso é coisa de Satanás, eu digo aqui, segundo o que a Bíblia diz, tá? Segundo, eu gosto de falar de Bíblia. Jesus disse, o diabo veio para matar, roubar e destruir. Então, não é Deus que destrói, não é Deus que julga, não é Deus que faz nada. O próprio Senhor Jesus disse assim, olha, eu nem tampouco vou condenar você. Quando ele fala com aquela mulher que foi pega em flagrante adultério. Ele disse, nem tampouco eu vou condenar você. Vá e não peques mais. Então, quando uma pessoa diz que Deus está pesando a mão, essa pessoa está sendo usada pelo capeta para acabar de afundar a outra, meu amigo. É isso mesmo, minha amiga. Olha só, quando a pessoa fala isso para uma outra pessoa que já está no fundo do poço, ela está querendo enterrar aquela pessoa, pô. Isso é coisa do diabo. Deus não traz palavra para derrubar. Deus traz palavra para levantar. Deus traz palavra para levantar. Por isso, Deus deixou, o próprio Senhor Jesus disse assim, ó, mas eu vim... Está aqui, João 10:10, para que você tenha vida. Essa primeira vida é a salvação, é a paz, é a vida eterna. E vida em abundância. Aí já é uma questão terrena, onde a gente precisa de honrar nossos compromissos, onde a gente precisa ter uma família abençoada, onde a gente precisa ter uma saúde abençoada. É isso que Jesus fala, que ele veio para isso. Ele não sacrificou a vida dele para que você viva em enfermidade. Ele não sacrificou a vida dele para que você tenha uma família destruída. Ele não sacrificou a vida dele para que você viva na miséria.
Não, 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 não. O Senhor Jesus sacrificou a vida dele para que nós viéssemos ter vida e vida com abundância. Ele disse, olha, levei sobre mim todas as suas dores. Está lá em Isaías 53. Levei sobre mim todas as suas dores e sobre as minhas pisaduras te sarei. Então, meu amigo, minha amiga, tira esse pensamento do capeta da sua mente, em nome de Jesus. Que Deus, desculpa, que Deus está pesando a mão, que Deus te botou no deserto. Tira isso da sua mente. Isso é coisa de Satanás para que você fique aí sofrendo como o povo de Israel. Anos e anos sofrendo, anos e anos sendo roubado, anos e anos vendo os filhos, né, sendo roubados, mulheres sendo violentadas, eles morando dentro de toca. Sai dessas tocas, vai malhar o teu trigo, vai partir para a guerra, usa a tua fé, clame ao Senhor, muda a sua forma de servir a Deus, conserte o seu caminho. A Bíblia diz que se nós sabemos o bem que devemos fazer e não fazemos, nós pecamos contra nós, né? Eu já deixei isso claro, é contra a gente que a gente peca, não contra os outros, porque na hora de colher somos nós que colhemos. Então, se o Senhor Jesus disse que se nós sabemos o bem que devemos fazer, ele quer dizer o seguinte, você tem consciência daquilo que você deve fazer. Então você tem consciência, ninguém precisa falar para você que você está no caminho errado, que é outra coisa que eu tenho bronca disso. Poxa, pessoas que ficam acusando as outras, Deus está me falando que você está assim, Deus está me falando, tu vai para o deserto, olha, Deus vai pesar a mão sobre você. Isso é um capeta, porque o acusador é o diabo, Então não aceite isso, meu amigo, minha amiga, não aceite. Levante a sua cabeça, você tem um Deus maravilhoso, um Deus que é misericordioso. Davi disse, o Senhor é rico em misericórdia e tardio em se irar. Então não aceite essas palavras do capeta de derrota. Receba essa palavra. Eu vim para que você tenha vida e a tenha em abundância. Disse o Senhor Jesus, está gravado na Bíblia, para que nós tenhamos conhecimento disso, para que nós tenhamos certeza que Deus vai fazer um milagre acontecer. Então não desista da sua vida, não aceite a sua vida do jeito que está, se revolte contra Satanás, amarre esse demônio. Na hora que estiver orando, tu fala com Deus, ó Deus, tu é o Deus maravilhoso da minha vida, tu é o Deus grandioso dos céus e da terra, tu é o Deus que enviou o teu filho para que eu viesse ter vida e vida com abundância. Então amarre esse demônio agora em teu nome, aí sai amarrando capeta, sai amarrando enfermidade, pega essas pragas todas em nome de Jesus, leva lá para o quinto do inferno. É essa a fé que Deus busca em nós, a revolta contra o problema, a revolta contra as ciladas do diabo. Às vezes as pessoas... Outra coisa também que eu sou revoltado. Olha, a pessoa chega para falar contra, olha, Deus está me falando que fizeram uma macumba para você, que foi fulano, beltrano e ciclano. Putz, grilo, meu Deus do céu, tá amarrado esse diabo. A Bíblia diz que a nossa luta não é contra a carne, mas sim contra os principados e potestades e dominadores desse mundo. Quando a gente conhece a Bíblia, a gente se revolta contra o diabo, mas quando a gente não conhece, a gente vai pelas falácias dos outros, a gente se envolve com os demônios, se envolve com um monte de coisas erradas. Então, meu amigo, minha amiga, se você não conhece Bíblia, mas quer conhecer, passa a assistir lá no canal do YouTube, Bispo Renato de Souza. Lá sempre tem uma mensagem, uma palavra de fé, eu ensino as pessoas a viver a fé. Sai desse marasmo aí, Deus não te fez para isso não, e Deus não deu a vida dele para você viver assim não. Outra coisa que eu tenho bronca, Deus está me revelando que, poxa, fizeram uma macumba para você. Pô, claro, o diabo sempre vai fazer alguma coisa para destruir a vida das pessoas, isso não é revelação, pô. Isso não é revelação. Qualquer pessoa na sã consciência sabe que sempre tem um mal querendo destruir a vida dela. Aí ainda dá nome. É o fulano, é o beltrano, é o ciclano. Aí a pessoa passa a ter mágoa. Talvez seja o seu caso, você está aí com mágoa do fulano, mágoa do ciclano, porque te falaram que eles fizeram uma macumba para você. Pô, tenha paciência comigo, né? O Senhor Jesus disse, preste bem atenção, que a nossa briga
Não é contra o sangue nem contra a carne, mas sim contra os principados e potestades. Então entenda isso, é o diabo. Tu tem que se revoltar contra o diabo, contra Satanás. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Se revolte contra a situação, não contra as pessoas, não contra o pai, não contra a mãe, não contra o filho, não contra o irmão, não contra a vizinha, não contra ninguém, mas sim contra o diabo. E em nome de Jesus, manda ele embora. Jesus disse assim, olha, aqueles que são nascidos de Deus, esses vencem. Os que são nascidos. Então, o que falta hoje é as pessoas buscarem Deus, nascer do Espírito Santo, nascer não só da água. Jesus fala isso, não nasça só da água. Tem gente que se batiza e diz, não está tranquilo. Não está tranquilo não, nasça do Espírito. Nasça do Espírito, porque quando a pessoa nasce do Espírito, ela não abandona a fé, ela briga para que o nome de Jesus seja glorificado na vida dela. Quando a pessoa nasce no Espírito, ela luta, ela não aceita viver uma vida desgraçada tendo um Deus maravilhoso que diz que é com ela. Deus falou assim, eu sou contigo. Aí a pessoa está cheia do Espírito, ela ouve a voz do Espírito e diz, puxa, não, peraí, Deus é comigo. Se Deus é comigo, eu vou arrebentar. Foi o que Gideão falou. Gideão disse, não, peraí, se Deus fosse comigo, eu não estaria vivendo uma vida desse jeito. Olha só que coisa linda, olha que coisa linda. Gideão, então, disse, se Deus fosse comigo, eu não estaria sendo destruído. Então, quando a pessoa está cheia do Espírito, ela entende, olha só, os discípulos, quando a gente fala nascer do Espírito, tem igrejas, né, que não aceita isso. Diz que desde a hora que você foi batizado nas águas, você já tem o Espírito. Não é por aí. Então, a Bíblia está errada quando ela diz que nós temos que nascer da água e do Espírito. A Bíblia está errada? Se tiver errado, então você rasga ela. A Bíblia diz que nós temos que nascer da água e do Espírito. O que ele quer dizer? Que além de eu negar publicamente, no batismo da água, eu estou negando para todo mundo, eu estou dizendo para todo mundo que eu estou aceitando Jesus e que a partir daquele momento, aquela velha criatura morre e vai nascer uma nova. E aí começa a mudança da vida. Mas eu preciso ter o Espírito, porque Jesus disse que aqueles que têm o Espírito de Deus, esses vencem. Aí eu preciso ter o Espírito. Como que eu vou ter o Espírito de Deus? Na sequência da caminhada da minha vida, porque o primeiro passo eu dei, foi batizar e aceitar Jesus. Agora eu preciso confirmar isso. E como que eu confirmo isso? Trabalhando, exercitando a fé. Vou dar um exemplo aqui. Uma pessoa chega numa empresa, tá certo? A empresa está empregando, aí ele leva o currículo dele, tá? Chega lá com o currículo dele e o empregador olha e fala assim, poxa, eu vou te contratar. E contrata ele, tá certo? Contrata ele. Ele tem um prazo de 3 meses para poder ser efetizado, certo? Todo mundo sabe disso. Nesse prazo é o prazo da experiência. Ele vai ter que mostrar que aquele currículo que ele mostrou, que ele deu para eles, condiz com o que ele faz. E aí ele começa a trabalhar, as pessoas, poxa, realmente ele é um bom profissional, olha lá, realmente é tudo que ele falou. Sim ou não? É ou não é verdade? Nós, na caminhada da fé, é a mesma coisa. Nós não mostramos para Deus, mostramos para nós, tá certo? Para nós mesmos. Para Deus já sabe. Aí a pessoa se batiza nas águas e começa uma caminhada de fé. Nessa caminhada ele vai provar que realmente ele mudou. Tá entendendo? Sim ou não? Aí ele em espírito começa a mudar. Foi o caso dos discípulos. Os discípulos, antes de ser batizado pelo Espírito, né? Porque eles se batizaram nas águas, precisava ser batizado no Espírito. Quando eles foram perseguidos, negaram Jesus, fugiram. Todo mundo conhece a história. Negaram Jesus. Mas quando eles recebem o Espírito, meu amigo, minha amiga, eles morreram, mas não negaram mais o Senhor Jesus. Sim ou não? É ou não é verdade? Então, busca o Espírito de Deus, pô. Começa a clamar, faz um jejum pela sua vida espiritual, não pela sua vida material, mas sim pela tua vida espiritual. Porque a Bíblia diz que quem tem o Espírito vence o mundo, quem é nascido de Deus. E uma pessoa nascida de Deus, ela não vive em pecado, ela não vive em adultério, ela não vive em mentira, ela não vive em roubo, tá certo? Ela não vive em bares, ela não vive mentindo, não vive xingando, ela vive no poder do Espírito.
dando testemunho da sua vida. E é isso que Deus quer. Então, está aqui um ensinamento tremendo do Espírito Santo para você. Não se esqueça que quem veio para matar, roubar e destruir foi Satanás. Então, eu proponho que você olhe para a sua vida, tá certo? Olhe para a sua vida e veja o que está acontecendo. E olhe de novo para a sua vida e veja onde você precisa acertar. E o Espírito Santo vai te dar a vitória. Amém? Se você botar no seu coração de acertar, fazer a vontade desse Deus maravilhoso, que está lá em Deuteronômio, que diz, se atentamente ouvir a voz do seu Deus, guardar no seu coração, praticar, fazer o que ele manda, virão sobre ti todas essas bênçãos. Então, há uma promessa para as pessoas que fazem a vontade de Deus. E essa promessa é para mim e é para você. Diga graças a Deus. Tá certo? Então, entra no meu canal, Bispo Renato de Souza, se inscreva lá para você sempre estar recebendo uma mensagem de fé. E eu te garanto que a partir de hoje sua vida vai mudar. Levante, olhe para o céu, levante sua cabeça, olhe para os céus. Existe um Deus maravilhoso que morreu, que sacrificou por você. Sacrifique também por Deus. Sacrifique. Bispo, como é que eu vou sacrificar para Deus? Negando a sua vida e fazendo a vontade dele. Tá certo? Fique na paz. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus.